Estamos de volta com o Religare. Hoje eu converso com o pesquisador em filosofia e em teologia, Omar Salles. Nós estamos falando sobre religião e contemporaneidade. O programa começou na semana passada e que continua no programa de hoje. Sim. Omar, nós falávamos se esse modelo, essa maneira de servir os conteúdos religiosos, ou ao menos a maneira como as pessoas têm buscado, mas se isso não acaba produzindo um enfraquecimento da dimensão mais institucional, que é também um papel que as religiões têm. Você vê um movimento nessa direção de enfraquecimento das instituições? Nós temos autores que dizem hoje que as religiões não precisam das instituições mais. Então, até uma ideia de religiões sem igrejas, porque elas não se fariam mais necessárias. E espiritualidade sem crenças, e até sem Deus. Sem Deus, inclusive sem Deus. Então, a crise da instituição religiosa, nesse sentido, é grande, como também a crise da instituição família, a crise da instituição Estado. As instituições vivem um período de crise por causa desse novo cenário que nós estamos diante dele. Consequentemente, isso vai ter um custo, isso vai ter um ônus para o sujeito, que o sujeito, então, ele sai daquela segurança, ele sai daquele horizonte de aconchego e de conforto que a instituição oferece, porque a instituição cobra, a instituição poda, a instituição estabelece limites, mas ela também oferece uma segurança. E agora ele se vê às voltas com o uso da sua autonomia e com o modo e os arranjos que ele vai fazer a partir das escolhas que ele vai tecer para si. O que a gente mais assiste é a formação de uma colcha de retalhos, então de elementos múltiplos. Você recolhe do cristianismo elemento, recolhe do judaísmo outro elemento, do islamismo, ou das religiões orientais, ou das religiões pentecostais. Nós temos a ideia daquele, eu sou espírita cristão, eu sou um cristianismo espírita. A gente também já tem hoje um cristianismo pentecostal, onde as pessoas transitam com muita tranquilidade, com muita naturalidade, isso para o horror das instituições. Queria que você comentasse um pouco com quem é que você dialoga, né? Você, durante todo o tempo, você está assumindo em primeira pessoa, mas eu sei que você dialoga com dois grandes autores, né? Um teólogo, que é o Bruno Forte, e o filósofo Gianni Vattimo. Como é que se dá esse diálogo com esses dois autores na organização desse diagnóstico que você faz da relação entre religião e contemporaneidade? Sim. Eu comecei a ler o Bruno Forte com a pergunta de fundo: o que a teologia trinitária de Bruno Forte tem a nos dizer hoje? Ou qual o sentido de se falar do Deus Trindade na contemporaneidade? Então, a pergunta foi muito especificamente essa. E Bruno Forte é um bispo, Bruno Forte já pregou vários retiros para o clero, retiros para, inclusive, o Papa João Paulo II, então ele goza de um renome internacional e muita afinidade com o Papa Bento XVI. Então, falar de Bruno Forte é falar da tradição, é falar da fala oficial da Igreja, é falar do magistério. E eu busquei nele o sentido de se discutir a questão da Trindade hoje. Quando eu joguei esse hoje, que o problema tem a contemporaneidade, eu precisei buscar outros autores. E aí me deparei com Gianni Vattimo, também italiano, por sua vez filósofo, leigo, homossexual declarado, membro do Parlamento Europeu. E aí o meu desafio é conjugar esses dois universos completamente distintos e completamente distantes. E de autores que também dialogam entre si, ou já dialogaram. E conflituam. Sim e não, porque Bruno Forte dialoga com Vattimo. Bruno Forte responde a Vattimo. Vattimo nunca se preocupou com Bruno Forte. Porque aí até uma crítica que eu poderia fazer ao autor, ele, por N questões, ele não se considera apto, não que ele não se considera apto, quer dizer, a fala de Bruno Forte não interessa. Ele já vê Bruno Forte, é o pastor, é a igreja, é o magistério. Então eu não me dialogo, não vou dialogar com esse cara, com esse sujeito. Agora, Bruno Forte, sim, várias vezes remete a Vattimo e questiona as ideias de Vattimo, questiona o destino de enfraquecimento da verdade que Vattimo propõe. E eu me situo nesse meio. Confesso que adquiri mais afinidade por Vattimo do que por Bruno Forte. Mas por que essa sua opção? Na minha compreensão, Bruno Forte tem o grande mérito de resgatar o discurso da Trindade
no mundo de hoje. Ele percebe essa necessidade, a Trindade hoje é praticamente esquecida. Vários autores vão dizer que se não tivesse a Trindade, a teologia seria a mesma, a fé das pessoas continuaria praticamente a mesma, porque é um tratado esquecido. Rahner já dizia isso. Então, o Bruno Forte, quando retoma o discurso trinitário e ele constrói toda uma obra trinitária, 8 volumes, a Simbólica Eclesial, totalmente costurada sobre o mistério da Trindade. Então, isso tem um valor para nós muito grande. Porém, acredito que falta ali uma abertura à contemporaneidade na medida em que nós não podemos nos escapar daquilo que Vátemo anuncia e daquilo que Vátemo escreve veementemente. Anuncia talvez nem tanto, porque Nietzsche já anunciava, Heidegger já anunciava, vários autores já anunciavam, mas e que ele trata hoje com maestria e defende, e por isso me atrai muito mais. Que essa tese que você mencionava ainda há pouco, que é do enfraquecimento da verdade. A expressão clássica, a tradução de português, tem sido o pensamento fraco, o pensiero debole. Debole, isso. E o que consiste essa posição de Vátemo? O pensiero debole de Vátemo está muito na linha já de autores, desde Lyotard, que trabalham com a ideia da perda dessa verdade. Então, Lyotard usava a imagem enfraquecimento dos relatos, do enfraquecimento dos meta-relatos. Então, nós não temos mais os grandes relatos, os épicos relatos que garantiam a verdade. Depois, Nietzsche, que é um autor que eu sei que o professor Flávio tem muito apreço. Bom, tem muito trabalho estudando muito Nietzsche, trabalho. Né? Mas não sei se apreço, mas então Nietzsche vai dizer da morte de Deus, então que é justamente a perda desse horizonte objetivo. E Heidegger, na sequência, o fim da metafísica. E Vátemo é herdeiro dessa tradição. E para desenvolver o seu pensamento, encarnar na cultura ocidental a herança da cultura judaico-cristã, ele usa a ideia do pensiero debole, que é o pensamento fraco, que é o enfraquecimento das certezas, o enfraquecimento do horizonte definitivo. Falar do pensiero debole tem sentido no mundo onde não mais se preocupa com o fim último. Então, a questão se tem vida após a morte, se tem céu, se tem inferno. Então, quando isso deixa de ter sentido, nós temos sentido falar de um pensamento fraco, de um pensamento preocupado com as questões existenciais, mas aberto às diferenças, aberto à multiplicidade, aberto ao diálogo, segundo ele. Sim. É possível a uma instituição como a Igreja dialogar sim, mas compreender, assimilar essa nota da contemporaneidade diagnosticada por Vátemo? Ou não, e quais seriam os limites? Né, Tem uma imagem muito simples, mas que eu considero muito expressiva, que é nós pensarmos uma feira livre. Então, qual era o lugar da igreja nessa feira livre, no período da verdade única? Então, a igreja católica, o cristianismo, eles eram os donos da feira, eles eram aqueles que tinham lugar central na feira. Agora, no período contemporâneo, a Igreja Católica ela tem uma barraca, ela tem uma tenda na feira, dentre outras. Então, isso não é uma situação confortável, porque a instituição em si ela não vai reconhecer, até porque o cristianismo advoga portar a verdade, advoga portar a revelação dada de forma no ápice culminante de Jesus Cristo. Então, o cristianismo nunca vai abrir mão de proclamar-se como essa verdade. Só que, para além dessa proclamação, nós constatamos que hoje a postura, o lugar que a Igreja Católica ocupa na feira é um lugar dentre outros lugares também. E aí a Igreja vai se ver desafiada. Ou ela continua com a postura de que é a dona da feira e finge que está tudo bem e segue a caravana, ou então ela vai se abrir para dialogar, vai se abrir para reconhecer, vai se abrir para trabalhar junto com as outras denominações religiosas. É como saber-se um com outros. Um entre outros. Um com outros, um entre outros, um para outros. E aí, inclusive, ela vai precisar ser mais perspicaz na transmissão da sua mensagem. Porque agora os cristãos católicos, por exemplo, eles não são mais cristãos por comodidade ou por tradição, porque a avó era, porque o pai era. Agora eles vão ser por adesão. Eles vão ser por identificação. Então, uma pastoral que busca adesão e identificação é mais exigente.
Há perdas e ganhos nesse processo. Perdas e ganhos, com certeza. Agora, tudo depende do lugar que se observa. Porque se nós pensarmos no período em que as pessoas eram católicas meramente por tradição, e quando eu digo católicas, ou eram espíritas por tradição, ou eram metodistas por tradição, e a partir do momento que as pessoas são o que são por construção de uma identidade, então talvez nós não trabalhemos hoje com grandes números, então as igrejas, algumas perderam, outras ganharam, enfim, mas nós vamos trabalhar com um sentido de pertença um pouco maior. Muito obrigado, Omar, pela sua participação, sua presença aqui conosco. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, você pode acessar a nossa página, que está no endereço pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião.